Dental Clínica, Dr. Giovanni Dantas apresenta Papo Saudável. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Papo Saudável. Hoje vai ser um papo de verdade, uma conversa franca entre eu e vocês que me ouvem aí a partir de algumas perguntas que me fizeram. Então, sem mais delongas, vamos direto às perguntas que chegaram até nós pelo 999816640, né? Eu vou começar com uma pergunta, de Marcos Antônio, ele não diz de onde ele é. Ele pergunta sobre a limpeza, uma limpeza de dentes feita em consultório, se ela clareia os dentes. Marcos Antônio, funciona mais ou menos assim. A limpeza, ela é um negócio muito legal, porque assim, ela é como se fosse um jateamento. Você pega teu carro, ele acabou de passar pela lama, por exemplo, e você jateia com água e aquele jato vai tirar aquela lama. Mas ela não muda a cor do carro, não é? Então, no dente da gente, se ele tiver com manchas que sejam, por exemplo, o marrom da lama, usando esse exemplo do carro, aí vai sair com a limpeza. Vou dar exemplos mais práticos na boca. Na boca você não vai ter lama, claro. Mas imagina que você toma muito café ou mesmo fuma. Aquelas manchas que ficam grudadas nos dentes, a gente chama de manchas extrínsecas. São um nome meio bonito para as manchas que ficam do lado de fora. Então quando a gente faz uma limpeza, e aqui eu quero falar como é que funciona a limpeza de dentes na Dental Clínica. Na Dental Clínica nós começamos, e isso eu faço questão de que isso aconteça o tempo todo. Foi algo que eu trouxe para o Rio Grande do Norte, basicamente, e na questão dos consultórios particulares, e que isso nós preservamos ao longo de mais de 3 décadas. Que funciona assim: o paciente sentou na cadeira, nós vamos passar uma tinta na boca dele, é um corante. Esse corante ele vai mostrar onde é que não foi bem escovado. Onde não tiver sido muito bem escovado, vai ficar tudo pintado de vermelho. Eu digo que é a hora da verdade. E aí a gente vai conversar com o paciente mostrando com um espelho. Olha, aqui você não limpou bem, aqui você não passou fio dental, vai estar tudo pintado. Depois, a gente vai fazer um jateamento com bicarbonato de sódio. Não é que bicarbonato de sódio que você compra lá na farmácia vai bochechar e vai funcionar isso. Não, não é desse jeito. É que o jato de bicarbonato no consultório, ele funciona como aqueles jatos de areia ou um lava-jato. Ele remove a ferrugem do metal, o jato de areia. E o jato de bicarbonato remove essas manchas que a gente estava falando agora há pouco. Por isso a importância do jato de bicarbonato. Também usamos um ultrassom para remover tártaro. Tártaro são aquelas pedrinhas que ficam grudadas nos dentes. E o tártaro é amarelado. Então, de novo, essas coisas que ficam grudadas nos dentes, que tem uma cor diferente, o marrom ou amarelado, isso sai na limpeza, mas a cor do dente propriamente dita, ela não vai alterar com a limpeza, tá? Então, se seu dente era antes desses tártaros, antes dessas manchas de cigarro ou de café, eles eram amarelados, eles vão continuar amarelados depois da limpeza. E aí, no final da limpeza, a gente ainda consegue fazer flúor e ainda é distribuído para os nossos pacientes uma necessaire com uma bolsinha, né, com um fio, creme, limpador de língua, que isso é muito importante também, e o creme dental. Bom, voltando para essa situação aí, o que é que clarearia? Que me parece que alguém fez uma pergunta sobre clareamento também, mas a gente vai chegar lá também. O clareamento ele está relacionado a uma substância chamada peróxido de hidrogênio, que a gente ou usa em casa, numas moldeirinhas, ou usa no consultório, que vai fazer com que umas manchas que estão meio como que lá dentro, como dizia minha mãe, encruadas, né? Elas estão presas, a gente chama de manchas intrínsecas, que elas possam, essas manchas intrínsecas superficiais, possam então sair a partir do peróxido de hidrogênio. Aí o peróxido de hidrogênio vai conseguir alterar a cor. Aí a cor vai ser alterada. Então o que é que se indica normalmente para uma pessoa como o Marcos Antônio, que fez uma pergunta sobre a questão da limpeza, se clareia os dentes? É interessante, Marcos Antônio, que faça as duas coisas. Uma limpeza para tirar essas coisas de fora, que seria tártaro, manchas de cigarro, não é só de cigarro, né? Outros alimentos também causam manchas. E fazer o clareamento. E aí você vai ter um resultado estético muito mais bonito, tá? Vamos para uma segunda pergunta. A segunda pergunta, ela só assinou como Regina. Regina pergunta sobre gengivite, se ela causa mau hálito. Regina, a gengivite causa mau hálito, mas assim,
ela não no seu estágio inicial. No estágio inicial, a gengivite ela é muito leve, a gengiva fica levemente avermelhada. Se você for escovar os dentes e de repente perceber que há um pequeno sangramento naquele lugar, a tendência dos pacientes é não escovar mais naquele lugar. Isso vai fazendo com que a gente permita que a gengiva fique juntando mais placa bacteriana. Lembra quando nós falamos sobre a evidenciação de placa, que é passar aquele corante, aquela tinta, que mostra onde você não escorreu bem? Pois bem, onde não escorreu bem fica a placa bacteriana, que é o sujo, digamos assim, que é transparente, que está lá nos dentes. Esse sujinho em contato com a gengiva por 2 dias já pode provocar sangramento. E a maioria das pessoas que está em casa, quando elas vão escovar os dentes, elas têm um receio muito grande de escovar se houver sangramento. Então aqui já vem a primeira dica para vocês em relação à gengivite. Nunca tenham receio se sair sangue na gengiva. Se você for escovar os dentes e saiu sangue, você tem que escovar mais ainda ali. Porque normalmente está acontecendo aquilo porque a gengiva está muito inflamada por causa da placa bacteriana, que está lá, aquela camada meio transparente de sujo, como se fosse uma gordura que fica sobre a gengiva. Então precisa ser bem limpo. E vocês que estão em casa, tem uma terceira pessoa que eu vou falar um pouco sobre isso também já. A escova ela nunca deve ser utilizada na horizontal, ou seja, de um lado para o outro. Ela deve ser sempre puxando da gengiva para fora, né? Então, para quem está me vendo agora, sempre puxando da gengiva para fora, nunca na horizontal, isso não. A escovação mais comum é essa que as pessoas costumam fazer e é errada. Então, se você está me ouvindo, por favor, não escove os dentes de um lado para o outro. Escove só puxando da gengiva para fora, ou seja, de cima para baixo nos dentes superiores, de baixo para cima nos dentes inferiores. E a gengivite, complementando a pergunta de Regina, ela também pode gerar periodontite, que é o que as pessoas chamam vulgarmente de piorreia. Talvez vocês já tenham ouvido falar disso. Isso acomete normalmente mais pessoas com mais de 35 anos, 40 anos, e isso pode fazer com que os dentes fiquem moles e precisem ser retirados. É quando a gengiva inflama e a inflamação ela vai afundando cada vez mais até chegar no osso que está debaixo da gengiva. E isso faz com que os dentes percam a sustentação. Então, tudo isso pode ser evitado se a gengivite for bem tratada. Então, se sua gengiva continua vermelhinha e não está voltando ao normal, mesmo você escovando bem, por favor, nos procure na Dental Clínica e nós poderemos fazer aquela evidenciação de placa que eu falei para vocês e poder tratar isso adequadamente. A terceira pergunta que me foi feita, e eu acho que complementa um pouco, foi Geovânia, quase um xará meu, né? Ele pergunta sobre creme dental, qual devo usar? E na mesma pergunta ele ainda faz uma complementação. E escova, quando eu devo trocar? Acho que isso é excelente, é uma dúvida de muitas pessoas. Creme dental. Pessoal, quando você chega no supermercado, numa farmácia, você vai comprar um creme dental, aí ele tem cheio de nomes lá. Tem eucaliptol, xilitol e tantos outros óleos da vida desse daí. Isso serve para alguma coisa? Sinceramente, quase nada. O xilitol, na verdade, é um tipo de substituto do açúcar, né? Porque no passado, os cremes dentais, eles vinham com açúcar mesmo, esse açúcar que a gente usa em doce. Isso não era bom, é como se você estivesse escovando com um doce de goiaba, né? E isso foi substituído. Então, eles usam hoje um tipo de açúcar, que é o xilitol, que não provoca cárie. Porque o flúor, que também é muito comum ter nos cremes dentais, o 0,7 ppm, que foi obrigatório no nosso país ser usado nos cremes dentais, ele é amargo, então ele precisa de um açúcar para compensar. Então, o creme dental que você deve escolher, ele deve ser um creme dental de preferência que não seja abrasivo, ou seja, que não seja como areia. Quanto mais arenoso ele for, mais parecido com a areia ele for, pior para o seu dente, ele mais vai desgastar o dente, principalmente se usar daquela forma horizontal que eu falei que não deve ser usado, tá? Então, de preferência, o creme dental ele deve ser mais macio, pode ser até em gel, inclusive, tá? E esse creme dental mais macio, ele não vai ferir o dente, como também a escova, claro, deve ser uma escova macia, nunca uma escova
dura ou meio complicada. Não, grossa, grandona, isso não. Eu costumo dizer que essas escovas assim, todas enfeitadas, elas são muito boas para se escovar sapato, não escovar dente, tá? Você quer engraxar sapato, você pega aquelas escovas bem grandonas, com as cerdas todas pintadas, coloridas, ok. Mas uma escova de cerdas boas, para nossa dentição normal, ela deve ter as cerdas de mesma altura e macias, tá? Pequenas de preferência, a cabeça pequena, né? Muito bem. Sobre o creme dental ainda, então a gente estava falando, primeiro, ele não deve ser abrasivo. Segundo, ele deve conter flúor, mas todos eles praticamente têm. Terceiro, ele deve ter xilitol, praticamente todos eles têm também. Então até agora está sendo só a questão da abrasividade, ou seja, vai escolher por um que seja mais macio. E o outro pelo gosto mesmo, porque o resto, ele meio como que tá lá só para fechar o pacote. Tipo, o sabor de menta, sabor de não sei de que, ele não vai servir para nada pro dente em si, tá? Muita gente fala assim, pessoal, e o Joá, na nossa região, se falou sobre raspa de Joá para escovar os dentes. Funciona mais ou menos assim, meus queridos ouvintes. Você está dentro do mato, está dentro de uma serra, longe de tudo e de todos. Você quer escovar os dentes e você não tem absolutamente nada. E tinha lá Joá e você raspou e foi escovar os dentes com ele. Serve? Ele faz um pouco de espuma e ele consegue funcionar um pouco como sabão. Ele é bom? Não, ele não é bom. Ele é melhor do que nada? Talvez, mas ele não é bom. Ele é abrasivo, ele não tem flúor, ele não vai funcionar tão adequadamente. Entre ele e nada, eu acredito que ele é mais interessante do que nada. Mas se você tiver qualquer creme dental, ele vai ser melhor do que Joá. Ah, mas eu tenho um creme dental que tem lá Joá, dentro dele tem Joá. Serve para alguma coisa? Não, pessoal. Lembre-se, o Joá é abrasivo. Você tem que escolher um creme dental que não seja abrasivo, tá? Então, cremes dentais, você vai ser mais pela escolha do sabor, aquele que mais te agrada, que você vai escovar até os últimos dentes, que não dê vontade, por exemplo, de vomitar. Muita gente tem vontade de vomitar, a ânsia de vômito por causa do creme dental. Então, escolha um que te agrade pelo sabor. As outras coisas praticamente são todas iguais. E uma escova que seja pequena, uma cabeça pequena, com cerdas macias e de mesma altura, tá bom? A escova você pode trocar sempre que as cerdas começarem a dobrar. 3 meses, 1 mês, 2 meses. Quem está trocando a escova com 1 mês está desgastando muito, está comendo muito essa escova. Não é interessante, é interessante que ela demore um pouquinho mais. Então o ideal é que você não fique fazendo tanta força para gerar essa abrasão e esse desgaste da escova. Minha escova as cerdas estão dobrando com 1 semana. Tem alguma coisa de errado com sua escovação. A escovação está sendo feita da forma errada, está faltando força demais. Lembre-se, os nossos dentes não são uma pedra de calçamento que você está escovando, não. É uma coisa que deve ser tratado com uma certa delicadeza, tá bom? Então, escova sempre que as cerdas dobrarem, mas isso deve acontecer normalmente em 3 meses, de 3 a 6 meses. Antes disso, tem algo de errado com a escovação. Volto já com mais perguntas e respostas. Quando você pensa em ir ao dentista, lembra de agulhas, de anestesia, daquele motorzinho? Esqueça tudo isso, porque a Dental Clínica do Dr. Giovanni trouxe para a Sul a revolução da odontologia mundial. Laser Light Touch. Remoção de cáries, restaurações, cirurgia do sorriso gengival e diversos outros procedimentos sem anestesia, sem bisturi, sem motorzinho e sem dor. Além disso, com o revolucionário Laser Light Touch, é possível realizar tratamento anti-ronco e dessensibilização dos dentes. Venha nos visitar e descubra os benefícios do Laser Light Touch exclusivamente na Dental Clínica do Dr. Giovanni Dantas, em Açu e Natal, 99981-6640. Olá pessoal, estou voltando aqui com mais perguntas e mais respostas que nós faremos. Falamos um pouco sobre se a limpeza clareia os dentes ou não. O Marcos Antônio perguntou, Regina falou sobre gengivite e a gente aproveitou e falou um pouco sobre periodontite também, que emendou com uma pergunta de Gelvan falando sobre creme dental e escova. Acho que foi bem interessante isso daí. Ana Lúcia, ela faz umas perguntas aqui bem interessantes. Ela fala um pouco sobre a questão de afta e herpes. Bom, eu não sei exatamente porquê, mas ela também perguntou alguma coisa sobre limpeza de prótese. Vamos falar um pouco desses assuntos então. Ana Lúcia, vamos falar um pouco primeiro sobre afta. Afta é uma úlcera.
A úlcera, ela acontece principalmente em tecidos mucosos, como na nossa boca. O que é uma úlcera? É assim, ó, para um efeito bem simples de vocês entenderem. Imagina que vocês vão na nossa estrada, na nossa BR, que é uma estrada maravilhosa, nunca tem buracos, né? Para não dizer o contrário, tem buracos demais, a gente está sempre estourando um pneu aí nessas estradas. E quando você vê um buraco no asfalto, você vê normalmente assim, onde era o asfalto foi arrancado, e o que você está vendo debaixo é a terra, né? A terra, a areia, digamos assim. Bom, agora você imagine na boca que o tecido, que é o conjuntivo, que está abaixo do epitélio. O epitélio é como se fosse o asfalto, né? Essa camada que reveste a nossa mucosa. Se esse epitélio sai, o tecido que está debaixo ele é doloroso, é cheio de terminações nervosas, de pequenos nervinhos. Por isso dói. Quem é que tem mais propensão à afta? Bom, a afta, ela acontece a partir de ferimentos. Acontece que a gente se fere na nossa boca. Alguns cientistas dizem centenas de vezes todos os dias. E por que todo mundo não tem afta então o tempo todo? Porque não é normal. Normal é quando esse meio está mais ácido. Isso é mais comum em pessoas que têm ou crises de estresse ou comem muito alimentos ácidos, sejam frutas ácidas, laranja, limão, abacaxi, uva. Ou até problemas que tem pessoas que têm problemas gastrointestinais. Um problema gástrico muito comum, por exemplo, é a gastrite, esofagite de refluxo, que o ácido vai gerando esse tipo de situação. Muitas vezes até destruindo o dente, quem tem crise de esofagite de refluxo, aquele em que o ácido parece que vai sair pela boca, né? Então, isso é interessante que se tenha cuidado, verificar como é que está teu estômago, verificar essa questão de alimentação, tentar evitar quando estiver acontecendo uma crise de aftas. E tem algumas substâncias que podem ser usadas ou o uso do laser. Nós temos um laser, dois tipos de laser, um laser de baixa potência, que é mais comum, e um laser de alta potência, que é simplesmente fantástico, que a gente consegue resolver problemas de afta em alguns segundos normalmente. Quando eu digo problema é a dor, porque a afta ela vai fechar, o seu organismo vai fechar das bordas para o centro. Então, se for uma afta muito grande, ela vai demorar às vezes até semanas para fechar. Mas com o uso do laser, pelo menos não tem mais dor. E a coisa você fica conseguindo pelo menos administrar aquilo naqueles próximos dias, né? Porque a afta é muito desagradável. A Ana Lúcia também perguntou sobre herpes. Herpes é a mesma coisa de afta? Não. Herpes é a chamada doença do beijo, porque ela é muito fácil de ser contaminada quando se toca num lábio no outro, ou seja, num beijo, né? Ou quando você compartilha uma colher, você está comendo alguma coisa e a outra pessoa, e você compartilha com outra pessoa que não tem, a outra pessoa pode pegar. Alguns estudos mostram que a grande maioria da população pode ter o vírus que induz a formação da herpes em estado latente, ou seja, como se fosse dormindo no seu organismo. E na grande maioria da população ele não vai aparecer. Então eu, por exemplo, nunca tive crise de herpes na minha vida. Pode ser que eu tenha? Pode sim, eu não vou saber disso nunca. Quer dizer, pelo menos não até agora na minha vida, porque isso nunca aconteceu. Em outras pessoas isso acontece muito facilmente. É só pegar um sol, por exemplo, e aquela bolinha vai surgir. Dizem que é uma bolinha bem desagradável. A gente vê isso no consultório, tem forma de tratar também. Inclusive tem um creme, uma pomada que você pode passar quando ele vai aparecer. As pessoas que costumam ter herpes dizem que ele começa a coçar no dia em que ele vai aparecer. Nesse momento seria o momento de usar essa pastinha. Mas é claro que isso é interessante ver para saber se está correto. Por isso que eu nem vou dizer o nome dessa pastinha, você teria que vir no consultório para a gente ver isso, tá? Mas a herpes, então, ela é administrada. Você sabe que vai ser pro resto da vida, de tempos em tempos ela vai eclodir. Aquela bolinha lá, aquela coisa chata lá da bolinha, né? Que seria numa crise de estresse também pode gerar isso e outras coisas mais. E ela falou um pouco também aqui sobre a questão da limpeza de prótese. Eu não sei se ela estava relacionando a questão da prótese com afta ou com herpes. Na realidade não tem tanto a ver. A limpeza da prótese é importante e a limpeza da prótese ela pode ser feita principalmente em casa, né? Tem até alguns produtos que se vendem em farmácia que você coloca dentro de um copo d'água e ele é efervescente e você coloca a prótese lá. Aquilo é o mais eficiente? Não, pessoal, aquilo ali até ajuda bastante. Mas o mais eficiente ainda é uma limpeza mecânica. Bom, como é a limpeza mecânica? Escova e creme dental, como você faria
com os seus dentes. Ah, mas eu não quero usar um creme dental, eu quero pegar minha prótese e escovar com uma escova e com um detergente desses de pia. Pode? Pode sim. Depende só da sua força. Não vai pegar uma escova dura e fazer força demais, como você faria nos dentes, e desgastando a prótese. Lembre-se, a prótese é de resina, que é um material plástico e que ele é mais frágil do que os dentes. Se faz força demais, você vai abrir uns rasgos na prótese. Isso não é legal, tá? Então, delicadeza, cuidado. Muita gente fala assim, posso usar água sanitária. Tem tantas coisas que as pessoas querem. Pessoal, uma coisa tipo água oxigenada pode ser usado? Pode, mata bactérias anaeróbicas, mas uma boa escovação, se você faz isso desde o início na prótese, já vai funcionar adequadamente. Nessa parte de limpeza de prótese, eu também vou falar sobre próteses fixas, que são as próteses que são sobre implantes ou pontes fixas sobre dentes. E aí, às vezes é necessário se usar um outro produto. Tem uns jatos de água hoje em dia que são muito legais. Eu, por exemplo, tenho todos os meus dentes, nunca perdi nenhum, mas eu gosto de usar esse tipo de jato, ele ajuda muito na escovação. Então, quando você aperta o botãozinho, ele sai um jato de água bem forte de um tanquezinho que tem na lateral. E eu acho simplesmente fantástico. Ele ajuda muito, não só escova e fio dental, mas como também esse jatinho. Quem usa próteses fixas, seja sobre dentes, seja sobre implantes, também tem à disposição alguns tipos de fio dental. Tem um fio dental, por exemplo, que ele já vem cortado. Ele é um pouco mais difícil de se achar, porque normalmente ele vem de fora, mas é um fio dental completamente acessível. Chama Superfloss. Você consegue passar esse fio dental, ele tem a ponta dura, passa por debaixo da ponte fixa, ou onde aparelho ortodôntico, por exemplo, também, né? Pessoas que usam aparelho ortodôntico podem fazer uso desse tipo de fio dental e também de umas escovas chamadas interproximais, que são escovas pequenininhas, que parecem um parafusinho, e elas vão poder limpar melhor o aparelho ortodôntico ou a prótese fixa que você tem na boca. Claro, isso também pode usar até em relação aos dentes, nada impede. É uma limpeza mecânica e, como tal, você escovou, fez espuma, vai fazer com que a coisa funcione um pouco melhor, né? Então, a limpeza ela não é só em relação aos dentes, ela também em relação à prótese ou qualquer coisa que você tenha na boca. Por exemplo, tem pessoas que usam próteses removíveis, não tem mais dentes, e essas próteses ficam caindo da boca, e a pessoa faz então um sistema barra clipe, que na Dental Clínica nós já fazemos isso há 25 anos. Né? Então, assim, são 2 implantes com uma barrinha, com um ferrinho que vai segurar aquela prótese para aquela prótese não ficar caindo, não ficar fazendo vergonha a pessoa que a usa. Pois bem, essa barrinha deve ser limpa. A prótese você vai tirá-la, ela tem um clipezinho que se encaixa, então você tirou a prótese, você vai lá e escova do lado de fora, como eu estava falando agora há pouco. Mas a barrinha tem que ser escovada na boca, então é importantíssimo que numa hora dessas você vai lá, suponha que você não tinha mais dentes e botou barra superior e barra inferior, tirou as 2 próteses, cuidado em escovar bem a sua boca, e quando eu digo a boca não é só quem tem dente, né? A gente precisa escovar também, limpar as nossas bochechas, a língua, daí porque no nosso kit normalmente na limpeza a gente inclui também um limpador de língua hoje em dia, né? Essa necessidade de limpar a língua é exatamente para evitar mau hálito. Você sabe que 60% a 70% dos casos de mau hálito é por uma língua mal limpa, e só passar a escova em cima não serve, ela tem que ser meio como que espremida. Muito bem. Então você precisa limpar as barras e limpar os tecidos moles, que eu vou falar um pouquinho ainda sobre isso, e as próteses que estão do lado de fora, para que elas possam vir para a boca sem problema. Você pode, quem não tem mais dente, pode voltar a ser um bebê. Ou seja, você pode fazer com uma gaze, limpar os tecidos moles a partir de uma solução de água oxigenada com água. Você pega oxigenado 10 volumes, mistura com água normal, bota num depósito que fique tampadinho para que o oxigênio não vá embora, e você pode usar aquilo para matar bactérias anaeróbicas na região dos tecidos moles. Se faz isso também em bebês. Pessoal, eu não tenho muito mais tempo, o nosso programa ele voa, assim, é impressionante, né? O assunto é legal, ele prende a nossa atenção e a gente já está terminando. Eu só quero agradecer muito a vocês por mais um programa, fico muito feliz com a sua audiência, dizendo que esse programa vai ao ar em 5 cidades, em 6 rádios, né? São 2 em Açu, 1 em Campo Grande, outra em Angicos, outra em Itajá e outra no Alto do Rodrigues.
e eu quero agradecer muito essas cidades porque eles têm mandado perguntas para nós, tem sido uma coisa fantástica, como também as nossas comunidades da zona rural de Açu. O telefone é o 999816640. Você pode perguntar a Franciele, que ela vai passar essa pergunta para mim e a gente vai responder numa futura segundo programa, tá bom? Eu quero agradecer muito a vocês e agradecer a Deus e pedir que Ele fique com vocês. Fiquem com Deus, um forte abraço, até a próxima semana. Acabamos de apresentar Papo Saudável. Próxima semana, neste mesmo dia e horário, estaremos de volta.